Boa tarde, pessoal. Estamos vindo aí mais uma vez com mais um vídeo para poder estar aí passando alguma experiência naquilo em que nós precisamos passar algo que era do nosso conhecimento, mas que a gente sabe que existe os segredos, né, da refrigeração. Tem coisas que, como eu costumo dizer, são mistérios, né? Tem coisas que é mistério, que teria que ser lógico, mas que acaba não sendo lógico. Por exemplo, capacitor. Venho hoje gravar esse vídeo para explicar uma parte que aconteceu comigo, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para muita gente. Já aconteceu comigo aí 2 vezes e através desse sofrimento, essa parte que aconteceu comigo, eu acabei aí pegando aí, aprendendo um macete, né? É como a gente fala na gíria aí da parte da refrigeração, é um macete que a gente acaba aprendendo. Então, o que aconteceu comigo? Eu estou sentindo de passar para vocês aí. Troquei a placa de uma lavadora Brastemp, 11 quilos, Ative. E o que aconteceu? No que eu fiz a substituição da placa, a lavadora estava funcionando normalmente. O cliente falou: o único problema é que está piscando os LEDs, as luzes, né? Como eles dizem, e não está funcionando mais. A lavadora está louca. Então peguei o multímetro, medi, fiz as medições, tudo e constatei que era a placa. Estava com defeito na placa. Placa em curto. E fiz a substituição da placa. A máquina daí então parou de piscar os LED e funcionou normalmente. Só que daí o que aconteceu? Aconteceu que a lavadora ela não agitava e não centrifugava. O que ocorreu? Forçava o motor. Peguei o multímetro, fiz todos os testes na lavadora. A lavadora estava perfeita. Todos os componentes funcionando tudo normal. Então, pela lógica, qual que é a lógica? A lógica, você energizou a lavadora, automaticamente ela tem que carregar o capacitor. O capacitor carrega, né? Assim que o circuito envia a eletricidade, a mensagem, o capacitor carrega e assim ocorre o quê? A agitação. Ele faz com que o motor ajuda o motor a agitar, né? Batendo de um lado para o outro. E na centrifugação a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Não ocorreu. Não ocorreu e eu já tinha feito todos os testes e nada. Daí, o que aconteceu? Troquei motor, olhei a placa de novo, fiz a sondagem do chicote, medição do chicote, de fio. Tudo que se podia fazer na lavadora eu fiz. Troquei capacitor, coloquei um capacitor novo. Fui na loja de refrigeração, comprei. Eu tinha um, coloquei, nada. Fui na loja, comprei um novo, coloquei, nada. Então, o que ocorreu? Eu peguei e o que eu fiz? Eu fiz um teste prático, né? No capacitor. Peguei o capacitor novo da loja. Quando é usado que a gente coloca, se tem uma dúvida, mas quando é novo, não. Então o que eu fiz? É um teste prático, né? Você pode medir ele, mas tem um teste que é mais prático. Você fecha o curto nele. Você pega uma chave de fenda isolada, né?
e você fecha o curto nele para ver se ele está carregando ou não. Então o que eu fiz? Peguei a chave de fenda e vim aqui e fechei o curto no capacitor, fazendo assim, ó, encostando nas duas polaridades e nada. O capacitor novo que eu tinha acabado de comprar na loja, nada. Então, qual a conclusão que eu cheguei? Que a própria lavadora em si não estava carregando o capacitor. Então o capacitor descarregado, ele não faz o motor partir. O motor quer trabalhar sozinho, trabalha sozinho, mas não tem força, porque ele precisa do auxílio do capacitor. Então o que eu fiz? Mesmo o capacitor sendo novo, vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Peguei um cabo de energia, um chicote. Esse chicote aqui, ó. Que é esse chicote. Uma tomada, né? Com os dois conectores. Que eu fiz. O que eu fiz? Coloquei um lado encapado, com essa capa aqui, no capacitor. E o outro lado, sem a capa, eu só encostei aqui. Só que primeiro eu energizei na tomada. Energizei aqui, ó. Energizei, tá energizado. O que eu fiz? Um lado já conectado, dei um curtinho aqui, ó. No que a gente dá um curto, o que ocorre? Ele carrega o capacitor. Veja bem, ó. Vai sair uma faísca, ó. Certo? Isso quer dizer que agora sim o capacitor está carregado. Aquilo que a lavadora deveria fazer, a placa mandando a mensagem, mandando uma eletricidade que não estava fazendo, o que acontece? Eu fiz ele manualmente. Carreguei aqui, ó. Tirei, aí desenernizei, tiro o cabo da tomada da energia, né? E daí você vai ver que agora sim o capacitor está carregado, certo? Então veja bem, ó. Eu vou fechar curto aqui, ele vai descarregar, dando um estralo, e é um sinal que ele está carregado, veja bem. Tá vendo? Esse estralo que deu essa faísca, ele acabou de descarregar. Agora está descarregado, ó. Totalmente, ó. Certo? Você pode pôr na mão, ó, que não dá choque, não dá nada, porque agora descarregou. Então, eu tive essa ideia. O que eu fiz? Eu peguei o capacitor, carreguei ele manualmente, aqui com o cabo. Carreguei ele manualmente. E quando eu carreguei ele manualmente, aí sim eu conectei na lavadora e liguei a lavadora. Quando eu liguei a lavadora, que eu coloquei para fazer a agitação, o que ocorreu? Funcionou normalmente. Normalmente. Aí depois que eu fiz essa recarga dele, que eu carreguei ele manualmente, depois disso a lavadora sustentou ele normalmente. Tirava da tomada, desligava a máquina, ligava de novo. Aí o que aconteceu? Como ele foi carregado, depois a lavadora continuou fazendo a carga dele normal. Então, o que eu aprendi aí, que eu percebi, um macete que eu peguei? Às vezes o capacitor é novo, que você coloca, ou você tira de uma outra lavadora, ele estando bom, você coloca. E às vezes
Por algum mistério, o que que ocorre? A lavadora não carrega ele estando descarregado. A impressão que se dá é que ele está esgotado, mas não que ele esteja queimado, mas ele fica esgotado. E aí que ocorre? A lavadora, ela não carrega o capacitor. E aonde que a gente pensa que é chicote, a gente pensa que é motor, pensa que é placa, e fica pensando que é tantas outras coisas. E na verdade não é nada disso. É simplesmente porque ele está esgotado, descarregado, e a lavadora, a impressão que dá é que ela não tem força para carregar ele. Então você faz isso. Eu fiz isso. Eu carreguei ele manualmente, ali com um cabo, direto na tomada. Pode fazer isso normalmente, não tem perigo nenhum. Quem é técnico aí sabe disso. E se você em casa e quiser fazer, pode fazer também. Mas logicamente, que toda vez que for fazer, sempre com segurança. A gente tem que trabalhar sempre com segurança. Quem gosta de usar luva, uma chave boa, com bom isolamento, né, com cuidado, que nem no meu caso aqui eu tive essa ideia de pegar o conector, um lado com o plug e o outro lado sem o plug. Nesse caso aqui, ó. Por quê? Você vai colocar aqui, ele vai isolar um lado, isolou, e o outro lado você encosta. Ele isolou aqui, o outro lado você encosta. Então, não vai ter perigo de encostar aqui um no outro e dar um curto-circuito na rede, certo? Você simplesmente vai dar um curto no capacitor para ele poder carregar. Então, pessoal, eu senti da minha parte de passar essa dica, porque já aconteceu comigo isso 2 vezes, e uma vez eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu sofri muito. Só que assim, eu peguei esse macete aí. Se você colocar um capacitor numa lavadora, mesmo ele sendo novo, que você acabou de comprar na loja, e a máquina não funcionar, não, isso não significa que o capacitor está queimado, que a lavadora está com problema. Significa que ele está descarregado e por algum motivo a lavadora não está carregando ele. Entendeu, pessoal? Espero que eu tenha sido bem claro. Espero que tenha dado para entender bem. Isso não é uma aula, é só uma dica. Eu senti que, assim como eu sofri, apanhei muito, não estava conseguindo descobrir qual era o defeito da lavadora. Eu estava até num ponto de querer ir na loja trocar a placa, achando que a placa tinha vindo com defeito. E não era nada disso. Simplesmente era porque o capacitor, esse camarada aqui, ó, estava descarregado. Mas eu dei um choque nele. Ele carregou e eu coloquei lá e funcionou normalmente. E graças a Deus aí a gente teve mais uma vitória aí. Tudo bem então, pessoal? Então, uma boa tarde. Espero que tenha sido útil aí